Olá, unidavianos! No vídeo de hoje, vamos resolver uma questão que envolve progressão geométrica. Determine 3 números em PG, cujo produto seja 1000 e a soma desses 3 termos 62. Então, nós temos uma situação clássica que envolve progressão geométrica, e para essa situação clássica, a gente precisa nada mais, nada menos da definição de razão de uma progressão geométrica para trabalhar com essa situação. Então, vamos interpretar o que, propriamente dito, o nosso problema nos dá de informação. Então, nós temos a informação de que são 3 números. Desses 3 números, se eu multiplicar eles entre si, eu vou ter 100. Se eu somar eles entre si, eu vou ter 62. Então, como nós vamos poder definir isso em forma de progressão? Eu estou diante de uma progressão A1, A2 e A3. E as informações do problema me dizem que eu tenho A1 vezes o A2 vezes o A3 igual a 1000. Da mesma forma, temos a informação também de que A1 mais A2 mais A3 é igual a 62. Ok? Por definição de razão de uma progressão, nós temos que a divisão entre o sucessor e seu antecessor será sempre a nossa razão da progressão. Como nós estamos falando, né, de 3 termos, a gente pode trabalhar com a possibilidade da relação entre o A2 e o A1, mas também podemos trabalhar com a possibilidade da relação entre o A3 e o A2. A3 dividido por A2 igual a minha razão também. Então, nós temos essas duas possibilidades. O que nós vamos fazer com essas possibilidades? Reconstruir, de certa forma, a nossa progressão. Por quê? Cada uma dessas representações, se a gente observar, tanto a primeira relação quanto a segunda relação, ambas possuem o A2 como sendo uma incógnita representando elas. Então, a ideia para a resolução desse problema é que a gente transforme o A1 e o A3 em representações que também estejam escritas em função da variável A2, fazendo com que a nossa progressão tenha uma única variável, tenha todos os termos escritos em função da variável A2, no caso. Então, como nós trabalharíamos com isso? Da primeira função, então, nós temos aqui A2 dividido por A1 igual a razão. Esse A1, ele está dividindo o A2. Para que eu possa desmontar um pouco essa representação, eu posso simplesmente isolar o A1 dessa situação. E aí nós temos operação inversa da divisão é multiplicação. Então, eu posso escrever isso em forma de que o meu A2 é igual a Q vezes A1. Nessas circunstâncias, aí sim eu posso isolar o A1. E aí o que eu teria para isolar o A1? Isolando o A1, o Q está multiplicando esse A1. Então, no outro lado, ele estará dividindo. Então, eu vou ter A2 dividido por Q igual a 1. E vou usar a sentença nessa representação. A mesma ideia vou também fazer em relação à segunda sentença, que seria A3 dividido por A2 igual a quê? E eu preciso isolar o A3. Nesse caso, é um pouquinho mais fácil, porque eu tenho meu A2 dividindo esse A3 e eu preciso isolar o A3. Então, eu simplesmente vou utilizar a ideia de operação inversa do A3, do A2, né? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu posso escrever isso aqui da forma que A3 é igual a Q vezes A2. Posso usar a sentença nesta forma. Isso vai fazer com que eu tenha
uma nova progressão. Então, aqui na minha progressão de cima, eu vou reescrever ela aqui embaixo, utilizando que o meu A1 vai ser A2 dividido por Q, que o A2 é o próprio A2 e que o A3 pode ser Q vezes A2. Então, eu vou ter, ou duas vezes, A2 vezes Q, também seria a mesma ideia. E aí, nós vamos ter uma nova progressão para considerar. Então, nós temos o A1 sendo A1, A2 sobre Q. Temos o A2 como sendo ele próprio. E o A3, ele vai ser Q vezes A2. Então, eu tenho, a partir de agora, uma nova progressão totalmente escrita com base em uma única variável. E essa progressão, esses termos, são os termos dos quais eu vou utilizar nas equações superiores para que a gente possa descobrir quanto vale um desses termos, que no caso, nós vamos estar descobrindo quanto vale inicialmente o A2. Então, onde nós vamos inserir esse A1, A2 e A3 novos? Na equação de multiplicação. Vamos fazer isso numa próxima tela. Então, nós vamos pegar a equação de multiplicação, que diz que o A1 vezes o A2 vezes o A3 é igual a 1.000. Só lembrando que nós temos a informação que foi encontrada na tela anterior, que diz que o meu A1 agora é A2 sobre Q, que o meu A2 continua sendo ele próprio, e que o A3 é Q vezes A2. Então, nós vamos substituir esses termos dentro da nossa equação. A1, então, vou ter A2 dividido por Q, vezes o próprio A2, que continua a ser ele próprio, vezes o A3, que é Q, vezes A2. Tudo isso igual a 1.000. Multiplicando todos esses termos entre si, a gente pode perceber que nós estamos na parte superior, né, no numerador, multiplicando por Q e dividindo por Q ao mesmo tempo. Então, eu já posso simplificar esses termos de Q, restando A2 vezes A2 vezes A2, que na realidade é o termo A2 elevado ao cubo, igual a 1.000. Operação inversa da potência é o radical. Então, eu posso afirmar que o A2 é a raiz cúbica de 1.000. E a raiz cúbica de 1.000 é um número que, multiplicado por ele próprio por 3 vezes, resulta em 1.000. Então, nós temos que o A2 vale 10. Descobri o termo A2. Tendo esse termo A2, o que a gente pode descobrir com esse termo A2? A gente pode substituir nas representações anteriores e descobrir os demais termos. Então, se eu usar esse A2 e voltar aqui nessa sentença e substituir, eu vou descobrir algo a mais a respeito dos outros termos. Então, nós temos, né, na realidade, o A1, ele é A2 dividido por Q. Como o A2 vale 10, então ele é 10 dividido por Q. O A2, a gente acabou de descobrir que ele vale 10. E o A3 é A2 vezes Q, então ele vai ser 10Q. Temos essa representação organizada. Novos elementos para A1, A2 e A3. Esses novos elementos, onde eu posso usá-los ainda? O que eu não usei da questão? A questão no início me deu duas equações. Ela me deu a primeira equação, que está aqui circulada em azul, que nós já utilizamos, e ela me deu uma segunda equação, que eu também ainda não utilizei. Então, é essa equação que nós vamos utilizar para descobrir mais algum termo que envolva essa situação. Vamos usar aquela primeira equação das somas serem 62, e agora essa nova representação aqui das minhas incógnitas, né, dos valores possíveis de A1, A2 e A3. Então, vamos levar isso tudo para uma próxima tela. Então, nós temos, né, que A1 mais A2 mais A3 são iguais a 62. Temos também
os termos e os novos valores para A1, A2 e A3. Então, nós temos que o nosso A1 é 10 sobre Q, que o nosso A2 é 10 e que o nosso A3 é 10Q. E nós vamos substituir esses três termos na nossa equação. Então, nós vamos ter 10 sobre Q mais 10 mais 10Q igual a 62. Esses termos, nós temos uma equação fracionária com o denominador Q, certo? E os demais todos são 1. Então, nós vamos precisar trabalhar com o mínimo múltiplo comum para encontrarmos e eliminarmos essa fração para continuarmos a resolver a equação que possivelmente ela está, né? O que acabou sobrando de incógnita nessa equação? Somente o valor de Q. Então, ao finalizarmos essa equação, nós vamos descobrir qual é a razão da minha progressão. E aí, dessa razão, nós vamos poder finalizar e descobrir os termos propriamente ditos da nossa progressão. Então, diante disso, o mínimo múltiplo comum entre 1 e Q vai ser o próprio Q. Para facilitar em termos de espaço aqui, eu vou fazer uma única barra de divisão, mas aí nós temos Q dividido por Q, 1 vezes 10, 10. Q dividido por 1, Q vezes 10, mais 10Q. Q dividido por 1, Q vezes 10, mais 10Q ao quadrado. E Q dividido por 1, Q vezes 62, igual a 62Q. Só preciso verificar. Ok, isso mesmo. Então, agora, nós vamos continuar essa representação. Podemos não ter mais denominador, simplificamos, e vamos, né? A gente pode observar que parece-me que nós vamos ter uma equação de segundo grau. Então, a gente vai primeiro agrupar os termos semelhantes e aí sim acabar caindo numa equação de segundo grau. Então, nós vamos ter 10Q ao quadrado, já respeitando a ordem de ABC e da formatação de uma equação de segundo grau. No primeiro lado da igualdade, nós temos aqui 10Qs, e no outro lado, 62Qs, então nós podemos levar tudo isso para um lado da equação. 10 menos 62Qs, então menos 52Qs, mais 10, que é o nosso termo independente, igual a zero. Então, temos uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, pelo formato escolhido para cada uma das pessoas que estiverem resolvendo este problema, nós vamos chegar que o Q1 vale 5 e que o Q2 vale 1/5. Então, nós temos dois possíveis valores de Q. Esses dois possíveis valores de Q são os valores que nós vamos precisar substituir na indicação de que a minha progressão está sendo representada por esses três termos que nós estamos trabalhando, e aí sim nós vamos descobrir os dois possíveis resultados da equação. Então, vamos lá. Para o valor de Q1 igual a 5, então nós vamos substituir, né? 10 sobre Q, 10 e 10Q. Então, nós vamos ter 10 sobre 5, 10 e 10 vezes 5. A nossa progressão estará, então, 10 quintos é 2, 10 e 10 vezes 5, 50. Temos a primeira possível resposta. E a outra seria para o caso do Q2, que vale 1/5. Então, substituindo novamente, né? 10 sobre Q, 10 e 10 vezes o Q. Então, nós vamos ter 10 dividido por 1/5, 10 e 10 vezes 1/5. 10 dividido por 1, 15, divisão de fração, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então seria 10 vezes
5 sobre 1, que será 50, 10, e 10 vezes 1/5 é 10 quintos, que simplificando, 2. Então, nós temos a segunda possível resposta desta minha questão. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!